sequência aqui ao nosso tema sobre fé inteligente, parte 2, a qual semana passada estávamos falando desse assunto muito interessante. Lembrando que Marta, naquele episódio, ela então olhou para uma situação onde ela deixou que a sua convicção estivesse totalmente moldada pelo aquilo que ela sente, pelo seu sensorial, ou seja, dizendo: Lázaro já está morto há 4 dias e cheira mal. Jesus ele ignora, porque ele quer que você absorva essa fé inteligente. Um texto interessante para fortalecer a nossa fé racional está aqui em Lucas, no capítulo 16, no versículo de número 10, que diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas aqui falando sobre isso, nos faz lembrar de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, quando eu vou praticar uma ação baseado naquilo que eu ouvi, naquilo que eu vi, naquilo que eu senti, isso não agrada a Deus. Então, quando o sábio Salomão aqui, em Eclesiastes capítulo 11, ele está nos ensinando que aquele que observa o vento, ou seja, ele está observando as circunstâncias à sua volta, o clima à sua volta, ele está esperando que esteja favorável para que ele então saia para semear. E Deus está nos ensinando na sua palavra que isso é uma fé embasada à emoção ou ao sentimento. Quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, acreditamos que a sua palavra é viva e eficaz e que não volta vazia, nós agimos, praticamos e aí então esperamos que o céu haja. Quando Moisés estava diante do mar, Deus disse para ele: Moisés, o que você tem na mão? Diga ao povo que marche. Ou seja, Moisés já tinha orado, Moisés já tinha saído do Egito em rumo à terra prometida. Mas chegou um momento que ele precisava agir. Era como se Deus tivesse colocado uma chave na mão dele para abrir o mar. É claro que não era uma chave, mas aquilo teria o efeito aonde então abriria-se o mar. Não porque Deus precise disso, mas que Deus então queria levar Moisés a uma fé limpa, a uma fé onde ele precisava realmente agir, mesmo diante de um cenário que não tinha nada a ver com aquele mar e uma porta. Então, o que Deus nos ensina aqui? Que a fé sentimental, ela precisa ver para fazer. É como um Tomé da vida. Se eu ver as tuas feridas, as tuas chagas, se eu tocar, então eu crerei que é o Senhor Jesus. Então Jesus dá uma resposta para Tomé dizendo: Tomé, porque viste, creste? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, amado, tenha uma fé inteligente, uma fé racional. Isso agrada a Deus. Fé racional, você vai estar sempre embasado na palavra e vai agir mediante a palavra, independente do cenário contrário. É como aquele médico que diz assim: olha, essa doença não tem cura, mas você serve o Deus da cura. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e também as nossas enfermidades. Ou seja, ele já levou. E eu preciso crer, trazer Jesus para esse cenário. Um outro exemplo é Jó. No início do seu livro, o próprio Deus dá um testemunho sobre Jó. Ele diz que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Jó é possuidor de grande riqueza. Naquele tempo, ele era visto como um homem muito próspero. E Satanás achou que poderia tirar Jó da presença de Deus se tirasse tudo aquilo que Deus deu a ele. Então, uma proposta é feita, Deus aceita aquele desafio. Tá bom, pode tirar tudo, mas não toque no meu servo. Então Satanás, sem nenhuma demora, vai lá e tira tudo que Jó possuía. Jó perde seus bens,
perde seus filhos, e ali daqui a pouco então mais uma provação, e agora Jó está doente, está enfermo. Só que o diabo estava ali de camarote, esperando Jó abrir a sua boca e murmurar, dizendo que não valeria a pena servir a Deus. O diabo achava que a fé e a alegria de Jó estava embasada em tudo que ele possuía, em tudo que Deus podia dar. Mas na realidade, ali para nossa alegria, então Satanás ali, ele é derrotado no momento em que Jó abre a sua boca, mesmo diante de uma fala da sua esposa, dizendo: ainda está nesta tua sinceridade, abençoa esse teu Deus e morre. Só que Jó naquele momento diz, como uma louca: falas tu, mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não quer aceitar. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma crise, Jó, ainda lá na frente, tinha força para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Na semana que vem tem mais. Fica conosco, nos segue nas redes sociais, se inscreve, dê o seu like e assim que essa palavra te alcance e que prospere no teu coração em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a voz de Deus e assim desejar ofertar e abençoar esta obra, segue aqui o nosso QR Code e aí deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser.